Eu sempre me considerei um cara paciente. Sério, morar em prédio em cidade grande exige que você desenvolva uma casca grossa ou você simplesmente enlouquece antes dos 30. Eu tenho 28 anos, trabalho como analista de logística em uma transportadora, o que significa que meu cérebro é frito de segunda a sábado com planilhas, atrasos de carga e motoristas furiosos. O domingo não é apenas um dia de folga para mim, é o meu santuário. É o único dia em que eu me permito desligar o despertador e não ser o cara que resolve problemas. Ou pelo menos era. Tudo começou há cerca de um ano, quando seu Ricardo se mudou para o 402, exatamente parede e meia com o meu quarto. O Ricardo é aquele tipo de cara que exala uma energia de eu conheço meus direitos. Ele tem uns 50 e poucos anos, sempre usa aquelas camisas polo impecáveis e tem um sorriso que não chega aos olhos. Na primeira semana, ele foi super cordial. Na segunda, o inferno começou. Não era uma reforma pesada, daquelas que você ouve marretadas o dia todo e aceita porque sabe que uma hora acaba. O método do Ricardo era cirúrgico. Todo santo domingo, sem falta, entre 8 horas e 8 horas e 15 da manhã, eu era arrancado do meu sono mais profundo pelo som estridente de uma furadeira de impacto contra a alvenaria. VRRRRRRR. PAN. VRRRRRRRR. PAN. Eram, no máximo, 3 ou 4 furos. Coisa de 10, 15 minutos de barulho intermitente. O suficiente para fazer meu coração disparar na cama, mas curto bastante para que, quando eu finalmente conseguisse levantar e calçar os chinelos, o silêncio já tivesse retornado. Mas aí o estrago já estava feito. Meu cortisol ia nas alturas e eu não conseguia mais dormir. Nas primeiras 5 ou 6 vezes, eu tentei ignorar. Ele deve estar instalando um quadro, pensei. Depois, talvez uma prateleira. Mas os domingos passavam e as manhãs continuavam sendo pontuadas por aquele som metálico. Parecia que ele estava transformando a parede dele em um queijo suíço. A primeira vez que fui falar com ele, tentei ser o mais diplomático possível. Lembro que eram umas 8h30, eu estava com a cara amassada e uma caneca de café na mão que tremia levemente de irritação. Toquei a campainha dele. Ele abriu a porta com uma cara de quem já estava acordado há horas, segurando uma trena. Bom dia, seu Ricardo. Desculpa incomodar, mas é que o senhor começou a furar agora há pouco. É meu único dia de descanso, sabe? Teria como deixar essas manutenções para o sábado à tarde, ou talvez um pouco mais tarde hoje. Ele me olhou de cima a baixo, com aquele sorrisinho de lado que começou a me dar náuseas. Oh, meu jovem. Sinto muito que você tenha o sono leve. Mas veja bem, o regulamento do condomínio e a lei municipal são bem claros. Barulho de obras e reparos é permitido a partir das 8 horas. Eu olhei no relógio antes de ligar a ferramenta. Eram 8h05. Estou no meu direito, entende? Foram só 2 furos, não levei nem 10 minutos. Eu entendo direito, Ricardo, mas é uma questão de vizinhança. É todo domingo. O senhor está fazendo o quê? Construindo um bunker? Ele deu de ombros, começando a fechar a porta. São pequenos ajustes. Coisas de quem cuida do que é seu. Se o barulho incomoda tanto assim, talvez você devesse considerar comprar uma casa no interior, longe de vizinhos. Aqui é vida em comunidade. Tenha um bom domingo. A porta fechou. Eu fiquei ali parado, no corredor frio, sentindo uma mistura de humilhação e uma raiva latente que eu não sabia que possuía. O problema não era o barulho em si, era a precisão milimétrica e a arrogância de usar a lei como escudo para ser um babaca completo. Os meses passaram e o padrão nunca mudou. Teve o domingo em que eu estava com uma enxaqueca terrível. Teve domingo em que minha namorada dormiu aqui e acordou assustada achando que algo estava desabando. E sempre a mesma resposta: estou no meu direito. A gota d'água, no entanto, veio no meu aniversário de 29 anos. Eu tinha feito uma pequena reunião no sábado à noite, nada pesado, só uns amigos e pizza. Fui dormir às 3 da manhã, feliz e relaxado. Às 8 horas em ponto, o som da furadeira parecia estar dentro do meu crânio. Foi ali, sentado na beira da cama com a cabeça latejando, que eu percebi que o Ricardo não estava apenas fazendo reformas. Ele estava se divertindo com o controle que tinha sobre o meu bem-estar. Eu precisava revidar. Mas como você luta contra alguém que segue as regras ao pé da letra? Foi quando eu comecei a observar a rotina dele. E percebi que o homem das leis tinha um ponto fraco muito específico que ele escondia muito bem. Depois daquele domingo de aniversário,
algo dentro de mim mudou. A raiva deixou de ser explosiva e se tornou fria, calculista. Eu passava o dia no trabalho pensando no som daquela furadeira. Comecei a ter o que os médicos chamam de ansiedade antecipatória. Sábado à noite, eu já não relaxava mais. Eu ia deitar pensando, faltam poucas horas para o show começar. Tentei uma última cartada racional e escrevi uma carta à mão, sem ofensas, explicando minha situação de trabalho e sugerindo que eu mesmo pagaria o marido de aluguel para fazer todos os furos que ele precisasse em um único sábado à tarde. Deixei por baixo da porta dele. Na segunda-feira, encontrei a carta rasgada ao meio em cima do meu capacho. Sem bilhete, sem nada. Apenas o simbolismo do desprezo. Foi nessa semana que comecei a notar os horários dele. O Ricardo era um consultor de segurança do trabalho freelancer ou algo do tipo. Ele saía de casa por volta das 14 horas e só voltava perto das 22 horas. No começo, eu achei que ele fosse um trabalhador incansável, mas comecei a notar um padrão curioso através do olho mágico e das brechas na cortina da lavanderia, que dá para o corredor de serviço. Em dias de semana, o silêncio no apartamento dele era absoluto até quase o meio-dia. Certa quarta-feira, eu tive que voltar para casa às 10h30 da manhã porque esqueci a chave da gaveta do escritório. O prédio estava aquele marasmo de manhã de dia útil. Quando passei pela porta dele, ouvi. Não era furadeira. Era um ronco. Um ronco alto, profundo, daqueles de quem está no estágio mais pesado do sono, aproveitando o ar-condicionado no máximo. Parei ali por um segundo, com a chave na mão, e a epifania me atingiu como um raio. O Ricardo não era apenas um vizinho chato, ele era um hipócrita clássico. Ele pregava vida em comunidade e o respeito às leis às 8 da manhã de domingo porque, para ele, aquele horário não custava nada. Ele já estava acordado, ou talvez nem dormisse cedo no sábado. Mas amanhã de terça, quarta e quinta, aquele era o tesouro dele. O cara era um genuíno morcego. Ele trabalhava até tarde e recuperava o sono durante toda a manhã dos dias úteis, quando a maioria das pessoas normais está produzindo. Naquela mesma tarde, o destino me deu o empurrão final. O síndico do prédio, o Sr. Nelson, um senhorzinho que adora fofocar, me parou no elevador. Tudo bem, meu jovem. Você anda com umas olheiras. O trabalho está pesado? Um pouco, Sr. Nelson. E o barulho do 402 aos domingos não ajuda muito. O Sr. Nelson soltou um suspiro e balançou a cabeça. Pois é, o Ricardo. Ele é difícil. Reclamou de você ontem, acredita? Disse que você bateu na porta dele e o intimidou. Ele me mostrou o regimento interno marcado com caneta marca-texto. Disse que se eu desse uma advertência para ele sem base legal, ele processaria o condomínio. Eu não posso fazer nada se ele faz barulho dentro do horário permitido, entende? Minhas mãos estão atadas pela lei. Pela lei. Aquela frase ecoou na minha cabeça. Saí do elevador não com raiva, mas com um sorriso que certamente pareceu maníaco para o Sr. Nelson. O Ricardo queria jogar seguindo as regras. Ótimo! Eu ia transformar o regulamento do prédio na pior cela de prisão que ele já viu. Passei a noite pesquisando. Eu não queria ser o vizinho que usa uma furadeira de volta. Isso seria barulhento para os outros vizinhos inocentes e me tornaria o vilão da história. Eu precisava de algo focado, algo cirúrgico, algo que fosse legalmente impecável, mas psicologicamente devastador. Foi aí que eu vi o anúncio, uma promoção de um Ring Video Doorbell de última geração, com sistema de automação integrada e um alto-falante potente. Comprei 2. Um para minha porta e um presente de instalação para minha irmã, que mora em outra cidade. O plano começou a se formar. O Ricardo amava o silêncio da manhã de terça-feira? Ele amava a paz de uma quarta-feira às 11 horas? Eu ia garantir que a comunidade batesse a porta dele com a mesma precisão que ele usava a furadeira. Instalei a campainha inteligente na minha porta na sexta-feira. No domingo seguinte, lá estava ele, PAN. Às 8h02. Eu nem me estressei. Apenas olhei para o celular, vi a notificação de movimento no corredor e sorri. Aproveite bem esse seu último domingo de glória, Ricardo. Terça-feira o jogo vira. Naquela noite, eu configurei as automações. Eu não ia apenas tocar a campainha dele. Eu ia usar a própria natureza humana contra ele. Na segunda-feira, eu não dormi direito, mas não era por causa do barulho. Era a adrenalina.
Eu instalei uma câmera discreta no olho mágico da minha porta, com ângulo para o corredor. Eu precisava de provas de que o plano de automação estava funcionando. O segredo não era eu ir lá tocar a campainha, isso seria perseguição. O segredo era a conveniência. Eu criei anúncios falsos em sites de doação e classificados locais. Coisas irresistíveis. Doação de sofá em ótimo estado. Retirar apenas terça-feira às 10h30 no apto 402. Vaga de emprego para motorista. Entrevista rápida no local. Quarta-feira às 11 horas. Tudo com o endereço dele. Além disso, usei um serviço de entrega por aplicativo para agendar verificações de endereço e coletas de pacotes que eu errei o número do apartamento no cadastro. Terça-feira, 10h15 da manhã. Eu estava no meu escritório, no meio de uma reunião de logística, com o celular posicionado ao lado do monitor. Pelo aplicativo da câmera, eu vi o primeiro cliente. Um rapaz jovem, querendo sofá grátis. Ele apertou a campainha do Ricardo. Uma vez. 2 vezes. 3 vezes. Pela câmera, vi a porta se abrir lentamente. O Ricardo apareceu de pijama, o cabelo todo bagunçado, os olhos inchados de quem estava no meio do melhor sono do mundo. Ele parecia desorientado. Vi a discussão gesticulada, o Ricardo balançando a cabeça negativamente e fechando a porta com força. Eu sorri. 10 minutos depois, outro toque. Era uma senhora procurando a tal entrevista de emprego. O Ricardo abriu a porta furioso dessa vez. Ele gritava no corredor, mas eu sabia que, legalmente, ninguém estava cometendo crime. Pessoas batem em portas. Pessoas se enganam com anúncios. Na quarta-feira, eu subi o nível. Usei a função de voz da minha campainha inteligente. Quando vi um entregador de panfletos passando pelo corredor às 11h15, eu acionei o alto-falante da minha porta remotamente, do meu trabalho. Ei, amigo. Desculpa, pode deixar esse panfleto no 402? O morador de lá adora colecionar esses informativos de mercado. Pode tocar a campainha até ele atender. Ele tem o sono pesado. O entregador, querendo ser gentil, obedeceu. Ele tocou a campainha do Ricardo por 3 minutos seguidos. Eu assisti a tudo pelo celular, gravando cada segundo da frustração dele. O Ricardo saiu no corredor de cueca e camiseta, gritando que ia chamar a polícia. O entregador apenas deu de ombros. Calma, senhor, é só um folheto. São 11 da manhã, o senhor não pode gritar assim no corredor, é falta de educação. A ironia era deliciosa. O Ricardo estava provando do próprio veneno, o incômodo legalizado. Na quinta-feira à noite, quando cheguei do trabalho, dei de cara com ele no hall do elevador. Ele parecia que tinha sido atropelado por um caminhão. Olheiras profundas, pele pálida, uma aura de puro ódio. Foi você, não foi? Ele sibilou, a voz trêmula. Esses anúncios, esses entregadores. Eu sei que é você. Eu vou te processar por assédio. Eu mantive a calma absoluta. Olhei para o relógio. Eram 19 horas. Processar por quê, Ricardo? Eu não bati na sua porta. Eu estava trabalhando. Se as pessoas se enganam com o número do seu apartamento, talvez seja o destino. Sabe como é a vida em comunidade, né? Às vezes acontecem esses erros. Mas veja pelo lado positivo. Tudo aconteceu depois das 8 horas da manhã. Totalmente dentro da lei. São só 5 segundos de campainha, não mata ninguém, certo? Ele ficou roxo. Ele abriu a boca para gritar, mas percebeu que o Sr. Nelson, o síndico, estava saindo da zeladoria. O Ricardo engoliu seco. Ele sabia que se reclamasse de campainhas durante o dia, ele pareceria um louco mimado, já que ele mesmo defendia o direito de fazer barulho no domingo cedo. O silêncio que se seguiu no domingo seguinte foi o mais bonito que já ouvi na vida. 8 horas, nada. 8h15, silêncio absoluto. 9 horas, apenas o som dos pássaros. Eu dormi até o meio-dia. Quando acordei, me senti um homem novo. Mas não houve um final feliz de filme. O Ricardo não se tornou meu amigo. Na verdade, a atmosfera no corredor ficou pesada. Ele parou de furar a parede, mas agora ele me encara com um ódio mortal sempre que nos cruzamos. Ele parou de usar a furadeira, mas começou a bater a porta do apartamento com uma força desnecessária sempre que sai. Eu ganhei a guerra do sono, mas perdi a paz de ter um ambiente amigável. Valeu a pena? Cada segundo. Às vezes,
A única forma de lidar com alguém que usa a lei como arma é construir um exército de burocracias e conveniências ainda maior. Hoje, minha campainha inteligente continua lá. Eu não precisei mais ativar os anúncios, mas deixo o sensor de movimento ligado. O Ricardo sabe que eu estou olhando. E eu sei que ele sabe. É um equilíbrio tenso, mantido pelo medo mútuo de quem conhece os direitos do outro. No fim das contas, a vida em apartamento não é sobre amizade. É sobre quem tem o controle do interruptor da sanidade alheia. E no meu andar, o controle agora está comigo. E vocês, acham que eu fui longe demais ou o homem da lei teve o que mereceu?